Grupo OP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Ufologia de Quintal, o seu podcast preferido. E hoje, gente, eu estou simplesmente soberbo. Sabe por quê? Hoje eu tenho aqui comigo Maria Luísa Barreto, a famosa ufóloga Lala Barreto. É isso aí que você tá ouvindo, gente. Ela compareceu no Ufologia de Quintal, depois de anos negociando, conversando com ela, negociando com a sua secretária, com o seu corpo jurídico. Eis conosco, Lala Barreto. Gente, para você que não conhece, eu vou apresentar. Maria Luísa Barreto, ela é historiadora, psicanalista, doutora em antropologia psicanalítica, tá? Da Universidade de Paris. Gente, eu não estou falando com qualquer um, então hoje é o programa. Aproveite, tá? Você que vai começar agora, você acabou de clicar aí no Spotify, dá um pause, vai lá, pega a caneta, pega papel, pega um caderno e anota que hoje nós vamos ter uma verdadeira aula de ufologia com a Lala Barreto. Tá bom, gente? Então é isso aí. Hoje o programa tá show de bola demais. Bom, eu vou começar. Hoje nós estamos com um time. Hoje nós estamos com um time desfalcado. Hoje só tá eu e o Evandrão aqui, né? O Dudu, quando nós falamos que hoje íamos gravar com a Lala, o Dudu saiu correndo. Você que lembra do Botecão que a Lala perguntou pro Dudu sobre os Humitas. É isso aí, ele não fez a lição de casa e saiu correndo. Tá bom? Então o Dudu não está presente hoje, mas quem está aqui? O Evandro. Evandrão, vai lá dar o teu alô pra galera. Bom, antes de mais nada, oi, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. Gente, eu não sei se para vocês, provavelmente também, mas para mim esta é a entrevista mais esperada de todos os tempos. Eu tava falando com ela lá aqui em off, cara, há muito tempo a gente queria que ela viesse aqui e hoje eu também tô, como o cliente falou ali, soberbo. Então, Lala, já começando o que eu ia fazer no final, mas já agradecendo a sua presença e certeza, porque você sabe, né? Você assistiu o Botecão, sabe que conversa com a Lala aí vai render. Obrigadão, gente. Bom, é isso aí então, gente. Agora vamos trazer aquela lá para dar a sua saudação inicial aí, né? Para falar com vocês aí. Lala, chega junto. Então, boa noite Cleiton, boa noite Evandro, boa noite todos os que estão nos ouvindo. Estou muito contente de estar aqui, esse bate-papo ufológico com Ufologia de Quintal é sensacional, um programa que todo mundo quer aparecer nele, né? E eu estou aqui muito contente e vamos lá, vamos conversar sobre... Sempre sobre ufologia, né? Essa é a nossa ideia. Lala, então depois de expressarmos a nossa alegria, né, de ter você conosco aqui, vai ser muito legal mesmo, já está sendo muito legal. Eu vou te perguntar uma coisa, eu vou começar perguntando. Foi difícil para você, né? Nós sabemos que hoje, assim, eu vejo isso pelo nosso público, sabe? Nós temos lá pela plataforma do Spotify, né? E pela Anchor, que é a nossa plataforma de distribuição do nosso podcast, nós temos ali todos os dados, né? Desde a faixa etária, né? O gênero, o país, localidade. E eu tenho observado que o nosso público maior é masculino, tá? É o público maior que nós temos. Então, assim, eu não sei, sinceramente eu não sei, eu gostaria de saber. Eu já fiz esse apelo até aqui no ar, eu gostaria, se tivesse alguma menina, algum ufólogo aqui de Cascavel, daqui do Paraná, entrasse em contato com a gente. Nós queríamos muito ter uma ufóloga no nosso grupo, tá? Então, assim, eu já fiz esse apelo, já vou voltar a fazer agora no programa com a Lala, uma das maiores ufólogas do Brasil, tá? Então, assim, você que tá ouvindo a gente aí, se você gosta de ufologia,
estuda ufologia, né? Procure a gente, venha fazer parte do nosso grupo. Nós precisamos de uma mulher na ufologia de quintal. Então, assim, Lala, tendo essa dificuldade, porque tem menor número, aquele negócio todo, você encontrou muita dificuldade quando ingressou na ufologia, Lala? Assim, você foi bem recebida? Ou na sociedade, entre os seus familiares, o grupo de amigo anterior? Como é que foi isso para você? Foi difícil entrar na ufologia sendo mulher? Não. Para mim foi muito fácil, porque eu tenho que dizer que eu fui recebida de braços abertos pelo Jevaé, né? Que, bom, isso aí foi tudo, né? Além do conhecimento todo, dos congressos, da revista, dos livros e tudo, a pessoa do Jevaé foi para mim, assim, realmente uma abertura de caminho maravilhosa. Na minha família, a gente sempre gostou desse assunto, né? Então, é um assunto que sempre existiu na minha família, então isso também não foi complicado. E a minha família também é uma família que acredita no intelecto, porque, bom, meu pai era professor, era filósofo, quer dizer, tinha toda uma abordagem, né, dessas coisas, né? Então, eu sempre acreditei na inteligência, tá? Então, por isso que a minha abordagem é mais científica, né? Porque eu acho que o elemento da razão, né, que pode trazer conhecimento para todos, né? Que todos compartilhem, né? Então, não tive, assim, dificuldade, não, ao contrário, né? Para o meio ufológico, que é tão masculino, eu fui realmente extremamente bem-sucedida. Eu fiz muitos amigos na ufologia, tenho muitos amigos queridos, e amigas também, né? Mas acontece que as mulheres na ufologia são um pouco mais tímidas, talvez, né? Eu talvez apareci um pouco mais porque eu escrevo, né? Então, aí eu publicava na revista UFO, tudo isso, aí as pessoas vão te conhecendo, né? Mas uma ufóloga que não escreve, né? Ela fica um pouco solta, enquanto que os ufólogos que não escrevem são conhecidos pelas vigílias, não é? São conhecidos pela experiência que eles têm. Que é maravilhoso isso, não estou criticando. Eu só estou dizendo que as mulheres não têm essa prerrogativa. Até porque, né, entre os homens existe o Clube do Bolinha, não é? Então, né, tem toda uma coisa que é bem masculina, realmente, bem de companheirismo, de camaradagem entre os homens na ufologia. Mas como os homens também gostam das mulheres, em geral a gente é muito bem recebido, eu não tenho nada a reclamar. Ao contrário, acho os homens na ufologia muito carinhosos, atenciosos, entendeu? Então eu me sinto muito bem nesse ambiente da ufologia. Lala, muito legal sua resposta. É aquilo que eu falei para vocês, gente, mais um episódio que nós temos com alguém que cada resposta vai ser uma aula. Então anote aí tudo direitinho. Tenha isso aí, ó, é um compêndio que nós estamos fazendo. Gente, então assim, ó, você, menina que está nos ouvindo, menina, mulher, né, é um modo de falar. Olha só, veja só o conselho da Lala. Ela entrou na ufologia, foi muito bem recebida, e é isso que nós esperamos. Por isso que eu vou reiterar aqui o meu pedido. Você que está nos ouvindo, que é daqui do Paraná, se for daqui de Cascavel, melhor ainda, tá bom? E estuda ufologia, gosta de ufologia, nos procure. Venha fazer parte. Posso falar para elas? Posso dar Lala, ó, ninguém tem maior prerrogativa do que você. Então, deixa eu dar passar uma mensagem, né, para vocês, mulheres, moças, meninas, né, porque a gente pode ser criança e se interessar por isso também, né? Então, as mulheres na ufologia, eu fiquei sempre pensando assim, será que existe uma sensibilidade particular feminina para ufologia, né? Aí eu andei perguntando isso e fui ver como era a Dona Irene Granke, né? Que é a grande mulher da ufologia brasileira, porque ela esteve lá no início e marcou,
brilhantemente, né, a ufologia. Então, eu conversando com a filha dela, com a artista plástica Chica Granchi, né, ela me falou lá, a minha mãe, ela acreditava na inteligência, ela me falou isso. Ela não achava que ela era mulher, não, ela se impunha pela inteligência, pela pesquisa dela, então ela não tinha problema com os homens também, entendeu? Então, é isso que é importante para nós mulheres, eu acho, né? É ter essa certeza, não é porque somos mulheres que vai ser assim ou assado, ou porque são... Mas é que nós mulheres temos a nossa inteligência, né? Então, e aí temos que chamar, né, as moças, mulheres interessadas nesse assunto para pesquisarem com a gente também. É isso aí, ó. E a Lala, ela se faz ouvir, é isso aí, é isso que ela está dizendo, né? Trocando em miúdos, a inteligência, a capacidade vai calar todo mundo em volta, não tem quem falar. Quando uma pessoa inteligente fala, quando uma pessoa capaz fala, não tem, isso aí é muito legal. Então, assim, fica aí o recado. Eu só queria dizer que eu não estou dizendo que eu sou inteligente. Mas é claro que você é. Eu estou dizendo que eu fui criada para acreditar na inteligência. Mas é isso aí mesmo. É isso que eu tô dizendo. Aí a gente está dizendo, olha lá. A gente está dizendo. E é verdade. Não, Mas eu estava falando de você colocar realmente a razão e a inteligência, que é o que fez a nossa humanidade, na verdade, né? E é o que faz os vencedores, né, Lala? É você saber aonde quer ir, o que quer fazer, como fazer. Então isso é bem interessante. Ficar o recado para você, menina que está nos ouvindo. Evandrão, chega junto então, Evandrão, vamos lá. Então, como vocês sabem, eu gosto de começar sempre pegando mais leve, né? Mas como a gente já entrou no assunto, então eu já vou te fazer uma das últimas perguntas que eu ia fazer, porque tá dentro do assunto, na verdade já respondeu parcialmente. A pergunta direta é essa aqui, ó. Falta na ufologia feminismo, femismo, bom senso, tudo junto ou porra nenhuma? Bom senso, talvez, né? Feminismo, eu justamente eu não sou uma feminista, tá? Eu não sou uma feminista, eu sou uma humanista, tá? Então, isso eu tenho uma filha de 20 anos, que é o máximo e tudo, muito feminista, e a gente conversa muito sobre isso. Mas eu não sou uma feminista, tá? Eu sou uma humanista. Eu acho que os homens e as mulheres têm que chegar ao seu consenso. Agora, eu acho que as mulheres, nesse caminho, né, deixaram de considerar a sua própria natureza feminina, né? O que vem voltando agora com as novas gerações, né, de revalorização do parto, da maternidade, né, que tinham sido coisas que há 2 gerações atrás tinham sido completamente... As mulheres tinham que execrar, né, ser mães, né, e toda essa coisa aí. Então, é para dizer que eu sou uma humanista, tá? Que eu não vejo diferença entre os homens e as mulheres. Hoje é só aula, hein, gente? Hoje, ó, hoje o negócio tá bom demais. Vocês estão enchendo a minha bola, gente. Mas olha, tá deixando você se mostrar aí pro pessoal conhecê-la lá. Quando eu fiz a pergunta, eu já esperava que você respondesse isso aí, né? Mas é legal que você fala, o pessoal escuta e percebe, né? Que é o que a gente já percebeu. E aqui nós fazemos assim. Só vem aqui quem nós sabemos que tem know-how para participar da ufologia de quintal. Só quem tem know-how para sentar conosco no nosso quintal. Senão a gente detona. Pois é, né? Porque também para bater bola com vocês, né, tem que ser esperto, né? Bom,
Vamos lá então, Lala. Nós já falamos sobre a sua entrada na ufologia, sobre a mulher na ufologia, isso é muito importante. Agora eu queria saber assim, Lala, sua primeira pesquisa, o dia que você caiu assim, cara, eu vou fazer isso aqui, eu amei isso aqui, a sua primeira pesquisa, seu primeiro contato, o bichinho da ufologia, né, como algumas pessoas dizem. Quando é que o bichinho da ufologia pegou a Lala? Pegou, era muito criança, muito pequena. Muito criança, porque como eu te disse, o meu pai era filósofo, né? Então meu pai era uma maravilha de pai, e aí a gente olhava o céu, ele mostrava o céu, ele fazia as perguntas filosóficas, né? Será que nós estamos sozinhos aqui? Não é? Será que existe gente lá? Se existir, como é que eles seriam? Será que eles vêm até aqui? Quer dizer, todas essas perguntas, né? Que, fascinam, né, uma criança isso, né? Eu, pelo menos, fiquei fascinada. Mas a ufologia é uma coisa estranha, porque você tem esse fascínio e várias vezes eu me interessei pelo assunto, li tudo que caiu na minha mão e depois eu esquecia, que nem os abduzidos, sabe? Eu lia, depois aquilo parecia que eu não tinha lido nada daquilo, esquecia totalmente. Até um novo ciclo. E até quando eu voltei a morar no Brasil, né, porque eu morava na França, e aí, quando eu voltei a morar no Brasil, eu descobri a revista UFO, tá? E aí eu comecei a ler a revista UFO, né? Li a revista UFO, comecei a ler as coisas indicadas na revista e tal, aquilo foi se interessando. E eu estava terminando a minha tese de doutorado, que não tinha nada a ver com ufologia, que tem a ver com Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos, tá? E aí eu fui pegar um documento da época no meu livro aqui, e quando eu abri na página, eu abri numa descrição de 3 páginas dentro desse documento do Antônio Conselheiro, um avistamento que ele teve com centenas de pessoas na Paraíba. Isso aí, eu já tinha lido esse documento umas centenas de vezes e nunca tinha parado nisso, tá? Aí eu escrevi um artigo sobre esse assunto, né? Sobre esse avistamento dele, mas sobre o relato de testemunhas, porque o Manuel Benício, que é quem escreve esse documento, ele recolheu várias interpretações sobre o avistamento de uma luz que o Antônio Conselheiro teria visto no Boqueirão, né, na Paraíba. E então aí eu escrevi esse artigo, aí foi aí que o bichinho me pegou, realmente. Aí o bichinho me pegou de vez, né? Porque aí eu não larguei mais o assunto, eu comecei a estudar mesmo, né? E a escrever sobre isso. Bom, então é isso aí, né, gente? Nós vimos aqui agora, a Lala foi mordida pelo bichinho da ufologia, a lá Eric Von Däniken. Muito legal isso. Você estava falando e eu pensando aqui na experiência dele. Show de bola demais. Dentro de um dos ciclos, né, de interesse, o meu Ezequiel foi o próprio Eric Von Däniken, né? Sim. A leitura de Eram os Deuses Astronautas, para mim e para 90% do planeta, né, foi realmente uma revelação, um desacobertamento, na verdade, né? Esse livro é um livro do desacobertamento, né? São 2 livros que ajudaram no bichinho, para que o bichinho se fixasse realmente. Então, Eram os Deuses Astronautas e O Despertar dos Mágicos. Você conhece esse livro? Sim, também é. Isso aí também é um best-seller, né? Mas é um livro que está totalmente obsoleto, né? Atualmente, né? Se nós formos ver também o Eram Deuses Astronautas, eu tenho uma das primeiras edições. Mas hoje muita coisa dele também tá obsoleta. Mas é o despertar, né, cara? Aquele negócio de... Isso que é a magia. É uma coisa assim da pessoa abrir uma brecha, né? É isso aí. Uma brecha dentro de um conhecimento que já era estabelecido. Então, eu acho isso o máximo, né? Um escritor que consegue fazer isso numa pessoa, né?
É espetacular. Esse despertar. Vamos lá, Evandrão. Chega junto aí. Tá. Mas assim, lá, vou mudar de novo a ordem aqui para pegar o que você está falando do despertar, porque assim, a gente percebe que você é uma pessoa que navega muito bem, e é raro isso, né? Pelo menos na minha experiência. Você navega muito bem na questão da prática e também na questão da teoria, principalmente na parte da escrita, né? O que é complicado, porque alguns ufólogos gostam mais de uma coisa, outros gostam de outra, às vezes até tem rixa entre esses grupos, e você navega muito bem ali, né? E também quanto à ciência e espiritualidade, né? Apesar de você ter uma pegada mais científica, você navega muito bem pela espiritualidade também, e quando eu digo navega, não é apenas respeitar. Isso aí eu respeito também, o Cleiton também respeita, né? Mas navegar quer dizer assim, você compreende, você entende, você é capaz, às vezes, de pegar alguma coisa desta fonte para trabalhar dentro do seu, né, das suas escritas, das coisas que você faz. E eu queria te perguntar algo nesse sentido, assim, já que você é uma pessoa que navega tão bem por essas áreas, por que você escolheu ter uma pegada mais da ciência, né? Quais são as vantagens ou praticidade disso, né? Então, assim, provavelmente, pergunto isso porque provavelmente deve ter alguma coisa, óbvio, né, da sua história, né, da sua criação. Você pode falar alguma coisa disso para nós? Sim, claro. Eu acho que aquilo que a gente estava falando sobre a valorização do intelecto, né? Na minha família isso é uma coisa muito clara, né? Nítida. Na minha família você tinha dinheiro para estudar o que você quisesse. Se meu pai se virava, se queria estudar alguma coisa, se virava, né? Ele tinha 12 filhos, inclusive, né? Ele tinha que se virar mesmo. Mas então você vê que, bom, as outras coisas não tinham importância. Isso era importante. Se você trouxesse um projeto desse, ele seria, de algum jeito, financiado, entendeu? Então, isso para dizer uma coisa. Mas, por outro lado, os meus pais eram profundamente católicos, tá? Eu fui criada num colégio de freiras dominicanas, da alfabetização até a universidade. Foi a única escola que eu conheci. Né? As pessoas falam muito mal dos colégios de freira, não sei o quê, minhas próprias irmãs também se queixam das dominicanas, mas eu não, as dominicanas eram freiras muito avançadas, né? Sabe, era uma escola muito assim aberta, né? Como são os dominicanos, aliás, né? É uma ordem muito aberta para o social, para o outro, né? Então, teve essa coisa do Colégio Santa Rosa de Lima, né? E essa coisa familiar, quer dizer, a espiritualidade também era vivida profundamente na minha família, entendeu? A oração, entendeu? A missa, se bem que meus pais nunca exigiram que nenhum dos filhos fosse religioso. Eles praticavam eles. E nós todos temos essa espiritualidade porque justamente nunca foi exigido. Meus pais nunca exigiram que a gente fosse à missa, tá? No entanto, a vivência da religiosidade era muito importante e, sobretudo, os meus pais eles viviam realmente o evangelho, tá? Isso é uma coisa muito excepcional, porque os meus pais eram pessoas que viviam o evangelho, tá? Eles pelo menos tentavam isso, claro, né? Que a coisa mais difícil que tem é você viver o evangelho. Mas meus pais, eles eram pessoas que viviam decididamente isso. Era uma referência diária para eles, né? Em todas as ações deles, né? Então, essa coisa da espiritualidade, realmente, eu navego muito bem nisso aí, né? Porque justamente numa família tão religiosa, alguns foram para outras religiões, né? Alguns irmãos descobriram outras religiões, trouxeram novas vivências, né? O meu pai, apesar de ser muito católico, ele era muito ligado ao budismo, ele conhecia muito bem o budismo, né? Então, a espiritualidade realmente é uma vivência, né? Tanto quanto essa vivência do intelecto, do conhecimento, da busca do conhecimento, né? Da leitura e da escrita, né? Também.
Não, então isso. Então eu acho que essa facilidade aí que vocês estão falando tem a ver realmente com uma criação, com uma vivência, né? Que realmente excepcional, porque os meus pais nos trouxeram essa espiritualidade de maneira muito profunda, né? Com possibilidade de ler profundamente sobre tudo, entendeu? Eu nasci numa casa que era coberta de livros, né? Entendeu? Porque as pessoas antigamente, quem lia antigamente tinha que ter os livros em casa. Então você podia ler sobre tudo, né? E meu pai também, se você queria ler qualquer coisa com qualquer idade, aquilo não tinha, ele achava que se você tivesse com a possibilidade de ler aquilo, que você podia ler, tá? Se você tivesse 7 anos e pudesse ler Schopenhauer, você ia lá e ler, não era o caso, mas era esse tipo de liberdade, entendeu? Isso aí, então, foi formando, né, essa capacidade de, né, tá ali andando, né, por todos os lados no que diz respeito à ufologia. Isso é muito importante. Nós precisamos muito disso. Lala, agora vamos falar da tua experiência. Lala, a tua primeira pesquisa, né? Vamos falar sobre a tua primeira pesquisa. Que a Lala, para quem não conhece aí, nós estamos falando dela, não é só uma acadêmica, não. Ela não é só uma pessoa dos livros. Também é com muita eloquência. Mas a Lala também vai para pesquisa, a Lala também vai para campo. Então vamos lá. Conta para nós, Lala, a tua primeira experiência, tua primeira pesquisa, sabe? Aquela emoção, Como é que foi? Olha, pesquisa de campo, né? A minha primeira pesquisa foi a minha pesquisa na Ilha João Donato, no Maranhão, que foi realmente essa coisa da paixão pela ufologia, que eu fui sozinha para lá, né? Quer dizer, eu fui com a família, mas eu, enquanto ufóloga, eu fui a única ufóloga que estava no... Era eu. Em geral, quando você vai para uma pesquisa, você leva outras pessoas. Mas como era no Maranhão, era longe, era o início da pesquisa, eu nem sabia o que eu ia encontrar lá, então não encontrei ninguém que fosse comigo. E eu fui assim mesmo, entendeu? Eu fui lá, bom, claro, eu cheguei lá, fui recebida por pessoas maravilhosas, então esse aspecto da pesquisa foi fácil, né? Porque tudo foi feito e facilitado para que eu pudesse levantar esse caso, né? Então, a pesquisa de campo é uma coisa assim, realmente, né? O imponderável, porque você vai realmente para o meio do mato, né? Você tem uma série de desconfortos que não é todo mundo que fica a fim de ter, né? Você vai, às vezes, para lugares que são precários, entendeu? Você tem que se adaptar, né? Você não pode ficar, não, porque tem que escovar meu dente agora. Às vezes você não consegue escovar o seu dente, ponto, entendeu? Você sabe, tem coisa. Então, são coisas. Por exemplo, eu fui lá fazer uma pesquisa no cemitério da Ilha João Donato, né, que eu fui ver as pessoas, levantar nomes e tudo. Cara, eu fui atacado por umas formigas, entendeu? Foi uma loucura, eu fiquei com a minha perna em fogo, entendeu? Eram umas formiguinhas miudinhas, entendeu? Eu tive que tomar antibiótico. Então, são essas coisas da pesquisa de campo, entendeu? Que você... como é que eu ia saber que lá, naquele cemitério, se eu entrasse ali, entendeu? Então, foi uma coisa assim... E tem muitas coisas assim que acontecem em vigília, né? Entendeu? Muitas coisas assim, que você tem que enfrentar, você tem que estar esperto, você tem que, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Lala. Como é que essa pesquisa caiu nos teus braços? Ela caiu nos teus braços ou você que foi atrás dela? Tipo assim, como é que você ficou sabendo? Porque o foco, né? Todo mundo fala só sobre a Ilha de Colares. Todo mundo fala só... E você descobriu que o fenômeno é muito maior, tá? Em muito maior extensão do que somente na linha de Colares. Na Ilha de Colares, né? Como é que isso chegou pra ti, Lala? Conta pra nós. Olha só, olha, você vê, são essas coisas da ufologia, tá? Esse caso veio parar na minha mão por uma pessoa que eu conheço há 30 anos, que eu conheço muito bem, tá? Que nós nos encontramos sempre. Ela é uma esteticista, essa moça, e nós ficamos amigas, tá bom?
E nunca a gente falou de ufologia, nesses 30 anos que a gente se conhece, tá? Até que um dia ela veio na minha casa, estava aqui a Miriam Delicado fazendo uma palestra e eu chamei ela. Mas chamei só porque ela era minha amiga, não foi por nada. E aí ela veio e quando acabou a palestra, ela veio super emocionada, né? Falar comigo, dizendo que a família dela tinha vivido durante 10 anos. E aí começou a me contar uma história incrível, com um número muito grande de testemunhas, né? Então aí eu fui lá, né? Eu falei, se esse negócio está vindo dessa maneira, é para eu ir lá, porque é muito louco isso. Você convive intimamente com uma pessoa durante 30 anos e não sabe de uma parte importante da vida dela. Porque ela disse lá, a gente nunca contou isso fora do nosso meio, né? Porque a gente sempre achou que ninguém ia acreditar nisso. Só que a história deles é tão excepcional que o fato de nós termos reconstituído o caso, publicado o caso, foi uma coisa libertadora para eles, entendeu? Porque eles viveram uma situação, né, familiar imbricada com essa questão ufológica, entendeu? Porque a vida familiar deles estava sendo observada e talvez até o comportamento paterno estivesse sendo exacerbado para fins de observação. Tá? E isso, aí vamos voltar aos Humitas só para cutucar o Dudu, que ele vai ouvir, não vai? Então... Tá ouvindo, né, Dudu? Só para cutucar. É só para dizer como os Humitas são, né? Porque aí depois que eu já tinha escrito esse artigo sobre a Ilha João Donato e tudo, e que eu já tinha falado no artigo que eu achava que deveria talvez ter havido uma exacerbação do comportamento pela influência do fenômeno. Aí o que eu leio nas cartas Humitas? Eles falam que várias etnias vieram aqui ao mesmo tempo que eles e que uma etnia de seres pequenos, tá, vieram também e fizeram experiências psicológicas com os humanos, sendo que os seres avistados na ilha são descritos como anões. Essa é uma novidade da pesquisa que eu estou colocando em primeira mão para vocês aqui. Ainda vou escrever. Olha só, gente, ufologia de quintal também é furo de notícia, hein? Furo de notícia. Em primeira mão para vocês aí, a pesquisa da Lala. Lala, eu vou só dar uma interrompidinha aqui. Quem ainda não leu o teu artigo, quem não conhece o teu trabalho, onde é que pode encontrar, Lala, esse artigo seu? Sobre a olha, bom, ele foi publicado, a Ilha João Donato. Ele foi publicado na revista UFO, pode ir a partir do site da revista UFO, procura Lala Barreto e vai ter a Ilha João Donato. Ela foi publicada em novembro de 2019. Eu agora não estou me lembrando bem, mas no site da revista UFO e tenho no meu blog, tá? Tem no meu blog, né, lalabarreto.com. Ali... então, você que está ouvindo a gente aí, o blog da Lala Barreto, lalabarreto.com, tem lá no Instagram do Ufologia de Quintal o endereço para você chegar lá no blog da Lala, e tem na revista UFO também. Você digita lá e procura Lala Barreto ou Ilha de João Donato, que você vai encontrar o trabalho da Lala, o artigo da Lala, a pesquisa da Lala, que não está completa ainda. Ela deu um furo de notícia hoje aqui. Ainda tem muita coisa ainda. Isso aí foi uma coisa de uma coincidência, né? Tá entendendo? Porque tem inclusive desenho que foi feito, né? Que a Rosa Abreu me cedeu para o meu logotipo e tudo, né? Mas é uma coisa incrível isso, né? Porque eu observei
que esse comportamento desse patriarca maranhense era por mais assim autoritário, violento que ele fosse, a coisa era muito além, tá entendendo? Tem uma coisa ali que não monta, né? E eu escrevi isso. E depois, lendo as cartas humitas, eu caí nessa coisa, e vi também que essa época, os humitas também dizem que essa época foi uma época de grande movimentação ufológica na Terra, porque várias etnias andaram por aqui. Então, não é demais pensar, né, que os eventos da Operação Prato, né, foram eventos... eu acho, a impressão que eu fico dessa pesquisa toda é que havia toda uma preparação em vários lugares do norte do Brasil e que culminaram nos eventos de Colares. Porque os eventos de Colares parece que foram todas as formas de contato que aconteceram ali ao mesmo tempo, né? E na Ilha João Donato a gente vê que não, que na Ilha João Donato era um tipo de objeto, né? Enquanto que em Colares eram 9 objetos diferentes, né? Fazendo coisas diferentes. Então, o que acontece? Esse caso da Ilha João Donato, eu levantei ele agora, mas tem muitos casos outros desse tipo, provavelmente, que não foram levantados ainda, né? Se eu topar com algum deles, eu vou explorar, né? Então é uma questão assim de tempo e que, pelo que nós entendemos, né? Pelo pessoal que eu creio que o pessoal que está nos ouvindo está entendendo, é uma questão de a Terra foi literalmente invadida nesse período. Foi uma invasão em massa, né? Literalmente nesse período aí. Foi. Eles dizem que foram várias etnias, mas que não foram tantas. Eles dizem que a gente atribui a uma etnia, a maioria dos homens, aos greys, mas não são os greys, enfim. Tem toda uma informação sobre a questão, as outras civilizações que visitam a Terra. E eles próprios, humitas, também não estão em contato com tantas civilizações, não. Entendeu? Isso não é uma coisa muito simples, mesmo quando você tem as suas capacidades cerebrais duplicadas, como os humitas têm, entendeu? Então, esse negócio de contato com uma outra civilização não é tão simples assim. As civilizações que falam sobre isso, eles têm contatos com algumas civilizações, não é com milhares de civilizações, né? Então, isso também é uma coisa muito interessante, que eu acho da gente pensar e de ter como referência, né? Essa coisa que é dita quando a gente tem alguma declaração dos próprios extraterrestres sobre isso. O negócio aqui, gente, cada resposta a gente vai tendo aí uma palestra. Lala, eu vou fazer agora uma pergunta que é do Dudu. O Dudu não veio, mas mandou aqui, ó. Né? Então, ó, depois você puxa a orelha dele lá. Depois você puxa a orelha dele. Nós já acabamos com ele já. Eu e o Evandro já detonamos com ele. Porque ele literalmente... Não vamos parar. Não, isso não vai parar nem tão cedo. Inclusive, você viu ali que a Lala não navega bem só nessas coisas, não. Ela navega também bem entre o formal e o jocoso, né? Você viu ali? Se prepare, Dudu. Bom, a pergunta dele é o seguinte, Lala. A ufologia, ela não é tida como uma ciência, né? Não tem essa... Ela não é como é que eu vou dizer assim? Ela não é aceita como uma ciência, não é uma ciência. Tá? E aí, o que ele fala? A ufologia acaba ficando no ramo das hipóteses. Levantamento de hipóteses e por aí vai. Isso, muitos ufólogos falam sobre isso. Né? Qual o caminho para tentar trazer credibilidade e sistematização à pesquisa ufológica? Qual que é o caminho para tentar... né, para que um dia a ufologia se transforme numa ciência? Isso aí é na sua opinião, obviamente, né? O que ela acha que deve ser feito? Olha, eu acho que a ciência, né, ela não tem uma programação, né? A ciência, ela é a busca de um conhecimento, né? E a ciência se formou através dos métodos, né, que ela desenvolveu.
o objeto... Eu vou dizer para o Dudu, para ele ir lá no meu blog, lalabarreto.com, e ler o meu texto sobre ufologia e ciência, tá? Por quê? Porque como é que eu abordo essa questão? Porque todo mundo fala que primeiro que eu unifiquei todas as manifestações ufológicas, objeto ufológico, tá? Para a gente poder, né, ter um conceito, né? O próprio das ciências é ter um conceito, né? Então, um conceito de objeto ufológico. Então, esse objeto que nós queremos conhecer, qual é o problema dele para não ser ciência? Por que que esse objeto, que é objeto do desejo de saber humano desde os primórdios da humanidade, por que que esse objeto não se constitui como ciência? Porque, primeiramente, esse objeto é um objeto que é atípico, né? Como ele aparece vindo de fora, como naves, ele foi assimilado a alguma coisa da física, tá? Esse objeto, né, os observadores começaram a achar que ele tinha alguma coisa a ver com a física, né? Que a física talvez fosse a melhor ciência para explicar esse fenômeno. Só que não foi, porque o fenômeno não entra dentro dos protocolos da física e nem de nenhuma outra ciência. Isso quer dizer o quê? Como ele não entrava nos protocolos da física, ele foi declarado como um objeto até inexistente, né? Teve momentos na história da ufologia em que se dizia que era a imaginação das pessoas, não é? Nós já saímos desse tempo, né? Agora nós sabemos em inglês, entendeu? Porque os americanos declararam que o objeto é físico, tá? Então ele tem que ser estudado pela física de alguma maneira, né? Então qual é a nossa tarefa? É desenvolver os métodos, né? A partir da observação do objeto. Então, essa observação ela já existe, né? Os ufólogos, todo mundo vai observar o céu, as pessoas registram, mas as consequências da observação ainda estão para ser tiradas, né? Nós temos que saber qual é o caminho. Essa observação, por exemplo, hoje em dia ninguém mais tem dúvida de que o fenômeno UFO é um fenômeno luminoso, né? Ele tem a ver com a luz. Bom, isso é uma coisa que hoje em dia ninguém mais tem dúvida sobre isso, né? Que a luz talvez seja a matéria principal desse fenômeno, né? Porque a luz se transforma, ela se materializa em naves, quer dizer, existe toda uma como é que a gente fala isso? Um controle, né, da luz que está implicado aí nesse fenômeno, né? Então, o que eu acho que a ufologia é uma ciência que está em construção, porque as pessoas estão estudando, as pessoas estão produzindo conhecimento sobre isso, né? Então, tem coisas que já estão começando a ficar estabelecidas com relação à ufologia, né? O objeto é físico, sim, ele não é objeto da imaginação, não é nenhuma projeção holográfica mental, não sei o quê, entendeu? O objeto é físico, está lá assinalado no radar, né? Então, ela é aí lá nesse artigo que o Dudu vai ler com maior interesse, entendeu? Esse artigo, ele vai ver quais são os passos do método científico e como que a ufologia tem transitado sobre esse método aí. Então, nós vamos ver que existe uma concentração ainda na observação. A observação, por enquanto, é a coisa mais importante, né? E nós ainda não tiramos da observação as conclusões que transformem esse objeto observável pelos mesmos métodos aí e tal. Então, tudo isso, para mim,
a ufologia é uma ciência em construção, porque ela produz conhecimento, sim. Um ufólogo que vai fazer a sua pesquisa, ele é obrigado a ter um método, tá? Então, os métodos estão sendo elaborados aqui, ali, é assim que se elabora o pensamento, não é? O conhecimento é elaborado assim, né? Então, dizer hoje que a ufologia não é uma ciência, não é mesmo, porque nós não chegamos ainda no método, né? Eu acho que talvez o método na ufologia seja a apreensão da lógica dos UFOs, tá? E menos do que a materialidade, tudo isso aí. Enfim, mas isso é uma conversa mais complicada. Olha só, gente, agora aí para você que está ouvindo a gente, que já está acostumado a ouvir, alguns episódios atrás nós falamos sobre a questão da ciência. Tem muita gente falando sobre ciência sem saber o que é ciência. Hoje você está ouvindo alguém falando de ciência com majestosidade, se posso assim dizer. Então, é isso aí. Então você fala, mas a ciência... Tá aqui, ó. Tá alguém que é do mundo acadêmico, que conhece muito bem ciência, tá falando sobre o que é a ciência, e dentro disso, a ufologia tem a importância, sim. Então, muita gente fala um monte de coisa, lá, mas sem conhecer. E é muito importante esse teu esclarecimento, porque nós falamos, eu e o Evandro falamos sobre isso aqui alguns episódios atrás, né? Inclusive demos uma listinha de livros para quem não conhece, para conhecer ciência, né? Para ter uma introdução ali o que é a ciência. E assim, a ufologia, ela tem o seu valor. Tem o seu valor e é uma ciência em construção. Então, muito importante essa sua fala, né? Muito importante mesmo, que corroborou o que nós falamos aqui e vai dar para quem está nos ouvindo essa noção que nós não podemos deixar que a ufologia seja desmerecida, já que é um fenômeno existente. Se eu fizer isso, eu vou colocar toda a pesquisa que ela lá teve, todo o trabalho que ela lá teve lá, tomando picada de formiga, tendo que passar privações de conforto, né? Eu tô falando da Lalá. Quer ver aqui eu dar um outro exemplo? Eu vou desclassificar todo o trabalho do Tiago, que pegou tudo que é avistamento, tudo que é tipo de ser, escreveu o livro. Eu vou desmerecer o trabalho de vocês, extremamente científico. Claro. Seguindo métodos. Então, isso aí, muito importante. Para você que está ouvindo a gente, tá aí a corroboração daquilo que nós falamos. Tá? Nós aqui do Ufologia de Quintal somos só nós. Mas agora você está ouvindo a Lalá Barreto. Tá bom? Mas aí eu queria só complementar essa questão da ciência, que no blog lalabarreto.com tem o meu artigo, mas tem uma importantíssima entrevista que eu fiz para a revista UFO, com o físico Fernando Moreira, tá? Que é um dos grandes físicos brasileiros, né? Da Universidade de São Carlos, que ele sim faz uma belíssima explanação sobre a questão da ciência e da ufologia. Depois eu peguei a partir da questão do objeto, eu fiz uma outra coisa. Mas essa entrevista é uma entrevista até fundamental do ponto de vista do que a gente pode postular sobre a ciência para quem está começando a estudar ufologia. Muito interessante a entrevista dele, não é só interessante, é um marco, essa entrevista do Fernando Moreira, porque ele coloca balizas que nunca tinham sido antes colocadas, tá? Bom, então tá aí, é isso aí, gente. É aquele negócio que nós falamos aqui. Tome aí mais uma palestra. Bom, Evandrão, vamos lá, Evandrão, chega junto. Fala, Evandro. Eu ia fazer outra pergunta de novo, mas eu vou voltar para esse assunto, tá? Então eu concordo com a Lalá também. Se perguntassem para mim hoje, eu diria ainda que há uma limitação, a gente não conseguiu estabelecer uma ciência. Na minha visão, por fatores como, por exemplo, a falta de um padrão metodológico. Agora, a falta da ufologia não quer dizer que alguns ufólogos não pratiquem ciência. O Clayton falou exatamente ali uma coisa que é perfeita. Então, apesar da ufologia ainda não ter se fixado como ciência, isso não quer dizer que todo mundo que pratica não o faz, tá? Então, primeira coisa que falta, padrão, né? Então, assim, há uma falta de padrão. Mas isso, historicamente, deve acontecer como aconteceu com todas, né? A gente tem a química que veio da...
Posso falar? Pode, com certeza. Pode. Eu acho que o objeto ufológico, ele é multifacetado, tá? Ele tem múltiplas manifestações, né? Que cada manifestação dessa é um objeto de pesquisa, tá? A abdução é um objeto de pesquisa, um avistamento é um objeto de pesquisa, falou com extraterrestre é outro objeto de pesquisa. Então, é um objeto multifacetado. Então, como é que nós vamos arrumar um método padrão para um objeto multifacetado desta maneira? Acho que não existe nenhum objeto do conhecimento humano que se apresente dessa forma. Além do que, há uma característica do objeto ufológico que todo mundo esquece, que é uma situação epistemológica inédita na história do conhecimento, que é o quê? O objeto, ele é superior ao observador, tá? O observador é observado pelo objeto, tá? E o objeto só apresenta ao observador aquilo que ele quer. Inclusive, ele escolhe o observador, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta nessa produção do saber ufológico, né? Porque até que ponto nós poderíamos saber, né? Se nós somos, de certa forma, monitorados por uma inteligência superior à nossa, não é? Então, isso são coisas que ainda não foram muito abordadas em ufologia, né? Entendeu? Essa situação epistemológica inédita, né? Porque a hora que a gente começar a estudar isso, talvez a gente comece a descobrir os métodos, né? Mas assim, Lala, justamente falou, e olha só como é que vai dar dentro do que eu ia perguntar aqui e falar também. Esse padrão, ele vem com a história. E isso foi sempre, né? Desde a alquimia, que virou a química, né? A naturalismo, que virou a biologia. E mesmo dentro das ciências hoje, vamos pegar aqui o meu que eu entendo mais, que é a biologia. A biologia, ela tem áreas, mas a gente não está falando só disso. Quando você está falando de ciência multifacetada, está falando dentro da biologia, na verdade, nós temos dois tipos de biologia. Uma que vai mexer mais com as questões celulares e genéticas e outra que vai mexer com a questão ecológica. E não se combina, porque são métodos diferentes, linguagens diferentes, consensos diferentes, sociedades diferentes e, principalmente, cientistas diferentes cada aula. Claro, eles têm pontos que coadunam, portanto, claro, é uma ciência chamada biologia. Mas a ciência, né, a matéria, o tema, biologia, eles são, na verdade, biologias, assim como a ufologia provavelmente também. Então, além do padrão, a gente tem uma questão problemática da linguagem, que é o que eu acabei de dizer, né? A gente chama isso de linguagem. Para quê? Porque dentro da ciência, segundo Poppers, enfim, todos, né? Você precisa também de um consenso. Então, é ciência aquilo que a linguagem científica entende como ciência. Então, vai muito também da questão do convencimento. Isso. E sem um padrão e sem uma linguagem, isso não pode ser alcançado. E aí eu chego no último, que para mim é o maior problema, porque eu acho que o padrão, linguagem e consenso, isso chega historicamente. Então, talvez nós não veremos, tá? Sim. Mas a gente, com certeza, eu vejo caminhar. Eu, pelo menos, assim, pessoalmente, eu vejo isso caminhar. Agora, qual que é o meu problema? Delimitação, né? Porque toda ciência, ela vai ter que dizer o que é e o que não é. E aí o bicho pega. Então eu vou precisar... Eu lembro muito, a gente estava falando isso em off, né? Por exemplo, aí não uma história da ciência, mas ilustra o que eu quero dizer. O próprio Freud, né? Ele tinha muitas brigas com os seus colaboradores, porque os colaboradores sempre queriam adicionar coisas, né? Ao que ele estava tentando construir. Ele disse, olha... Não é que o que você está falando não seja interessante, não é que não seja verdade, não é nada disso. Mas como nós estamos precisando construir uma metodologia, nós temos que excluir certas coisas. Entendeu? Claro. E aí, na minha opinião, o bicho pega. E aí, volta para a questão que eu estava dizendo lá. A gente não vai se livrar da seguinte coisa. Quando certas pesquisas, né, certas teorias, certos levantamentos, eles aparecem, eles podem aparecer charlatanismo.
né? Para algumas pessoas, não é para todos, né? O que pode parecer certo para você pode não ser para mim, né? Então tem essa questão. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: então a gente vai precisar excluir. Você, olha, legal isso aqui, mas isso aqui não é a ciência que eu estou tentando fazer. Então assim, bacana, interessante, mas é outra coisa, é para lá, certo? Agora, ao mesmo tempo, se a gente exagerar, e isso acontece em todas as ciências, se a gente exagerar, a gente vai estar limitando a pessoa. Olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você entendeu? Então, é uma faca de dois gumes, e eu não estou dizendo que você tem que andar no meio. Há uma linha cinza onde todas as ciências navegam. Então, se você apertar demais, você corta a criatividade. Se você permitir toda a criatividade, você perde a delimitação, ou seja, o que é e o que não é. Nesse sentido, eu vou para a pergunta contigo para falar sobre o projeto lá, Marte Revelado, né? Sim. Para você, e aí, Lala, fica livre, é a tua opinião, é o que você acha, como a gente falou, que ciência é também um pouco convencimento, mas por que eu estou fazendo essas perguntas tão técnicas, né? Porque a gente está com uma entrevistada aqui que dá para conversar sobre isso, né? Não que a gente não teve antes, né? Mas já que a gente entrou por esse assunto, é um assunto que eu gosto, eu vou navegar por aqui. Então, você diria que, nesse projeto, Marte Revelado, você diria que eu já tenho uma ciência ali, mesmo que ainda não terminado, mesmo que ainda não escrito, ou você ainda acha que isso está no máximo no campo do levantamento de hipóteses? Perguntando de outra forma, você acha que ali eu já tenho um projeto científico, que é só seguir, continuar, ou explorar ramos, ou você acha que, no máximo ainda, hoje, seria, no máximo, uma fonte para levantamento de hipóteses? O que você acha? Mas você está falando do projeto Marte Revelado, do projeto do Petit, da pesquisa do Petit? Isso mesmo. Olha, eu acho que ele está fazendo ciência. Ele está fazendo ciência no projeto Marte Revelado. Eu faço parte do projeto, quer dizer, eu acompanho o projeto e ele está fazendo ciência. Entendeu? Ele está pegando o material disponível, entendeu? E analisando com a bagagem dele e com a seriedade dele. Então, é um negócio muito bacana. Eu confesso para você que no sábado, quando tem uma vez por mês a palestra, eu fico muito contente de assistir, entendeu? Porque é uma coisa muito bem feita. Entendeu? Não é uma coisa corriqueira nem na ufologia brasileira a qualidade desse trabalho. Entende? Você recebe os releases com comentários sobre as fotos, entendeu? Que não é viajação na maionese, entendeu? Não é uma coisa muito bem feita, entendeu? É bem feito. Tem vezes que quando eu termino de ler eu digo, puxa vida, que coisa boa um negócio assim, entendeu? Então, ele está fazendo ciência, está porque ele está perseguindo uma ideia, né, que é o quê? Que a NASA vai revelar a vida, provavelmente a vida em Marte, em não muito tempo, segundo os indícios que ele pôde inferir das declarações da NASA, e aí ele fez isso, que na verdade é para interessar a gente sobre Marte. Entendeu? E é muito interessante, você vê as fotos, você vê as coisas que colocam questão, entendeu? Que são inusitadas, que são diferentes, entendeu? Pô, lá tem coisas que você não tem como dizer que não tem. Está lá, está as pirâmides naquela região de Sidônia. Bom, você pode dizer que você não está vendo, ou que você entende. O que precisa mais, entendeu? Se aquilo fosse uma coisa natural de Marte, teria um monte de pirâmide em tudo que era lugar, mas não tem num lugar, entendeu? As pirâmides mais ou menos alinhadas como as nossas pirâmides aqui, entendeu? Tem aquele rosto marciano, tem outras coisas, tem outros rostos até monumentais, entendeu? Que você fica se perguntando que loucura é essa, por que fizeram uma coisa tão grande. Eu já li uma vez que a civilização marciana sabia que ia perecer num cataclismo
então que fez essas coisas monumentais para deixar a sua... Bom, mas tudo isso são ideias românticas e bonitas, né, que a gente gosta, que são inspiradoras, né? São ideias românticas, mas que inspiram a pesquisa científica. Olha, você que está ouvindo a gente aí, que tiver curiosidade, o Petit tem um trabalho bem vasto sobre isso. Tá lá, ó, você pode encontrar o Petit lá no Facebook, tá? Marco Antônio Petit, você digita lá no Facebook, encontra. Ele tem um trabalho vasto sobre isso e ele tem palestras, como disse aquela lá, né? São aos sábados aí, é um trabalho, então acompanhe ali, se cadastre lá, fale com ele. E olha, é um trabalho vasto, tem muito material sobre isso. É maravilhoso, porque é maravilhoso. Você entra lá em Marte, é maravilhoso. Muito bom, muito bem feito. Eu recomendo para todo mundo seguir esse trabalho. Bom, é isso aí. Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou trazer outra pergunta do Dudu sumido. Dudu ou fugitivo? Vamos lá. Hoje é o dia do Dudu. Bom, vamos lá. Lala, qual caso ufológico que você suspeitou e acabou descobrindo que era uma farsa? Teve algum caso que chegou até você, alguma coisa, você... Eu não sei, mas acho que nesse angu tem caroço. E aí no final você descobriu... Primeiro a intuição, né? Aquilo, eu não sei, parece que isso não tá me parecendo. E depois você acabou descobrindo que era uma farsa. Teve algum, Lala? Não, nenhum caso que eu tenha realmente... Não. Os casos que eu me interesso são casos... eu nunca fui me interessar assim, por um caso, estudar ele e depois descobrir que não era quente, né? O Evandro quer falar. Eu só queria falar que eu acho que eu entendo, porque acho, né? Porque ele não está aqui, né, ô Dudu? Né? Você vai se arrepender de não ter vindo. Mas assim, eu acho que o Dudu deve ter perguntado isso porque quando a gente conversa com ela lá, ela tem muito pouco preconceito. Então, assim, de tudo que você fala, por mais que assim não seja o que ela, vamos dizer assim, que ela tem mais interesse, ela ouve aquilo, ela escuta, ela acha interessante, ela tenta, ela deixa você falar, ela quer saber, então ela tem aquela questão da curiosidade. Então, acho que é por isso que ele perguntou, né? Porque eu também pensei que assim, você deve ter várias, como você aceita muito bem as coisas que a gente fala, né? As pessoas falam para você. Eu imaginei mesmo que você poderia ter investigado vários casos e depois descoberto que era, vamos dizer assim, equívocos, né? Para falar o mínimo. Acho que é isso que o Dudu deve ter pensado, né? Por causa da tua personalidade, né? Mas aí são os ossos do ofício, né? São os ossos do ofício. Justamente. Você pode pesquisar o negócio e a nossa tarefa é justamente saber o que é e o que não é, né? E às vezes a pesquisa te leva ao que não é. Como a minha pesquisa é uma pesquisa grande, né? E com muitas testemunhas, um caso muito cheio de ramificações, né? Então eu estudo esse caso e também eu estudo coisas documentos ufológicos no computador, né? Como os Humitas, entendeu? O Projeto Serpo, né? Eu escrevi agora para a revista do Patovni um artigo sobre o contato de longa duração. E aí, bom, entendeu? Mas isso é uma coisa que você lê na internet, né? Então, já é uma coisa mais de escritora, né? De pensar coisas que estão acessíveis na internet, que você não tem que ir a campo buscar, né? Então, tem essa polêmica hoje em dia, né? Porque o nosso avanço tecnológico permite hoje que, justamente, como o objeto ufológico ele é multifacetado, que certas facetas dele não exijam ida a campo. Por exemplo, estudar as fotos da NASA. Você é menos ufólogo por causa disso? Acho que não.
Até mesmo porque nem dá para ir no outro planeta, né? Exatamente. Infelizmente. Infelizmente. Entendeu? Então, agora, é verdade, né, como a gente está falando para o pessoal que está começando, é verdade que mesmo que você encontre um filão de estudo na internet, por exemplo, os documentos da Operação Prato, alguém que se dispuser a estudar isso, está lá, ninguém ainda fez um estudo realmente aprofundado desses documentos, né? Quem quiser estudar isso, ótimo, mas eu acho que a gente tem que ir buscar o fenômeno, buscar o contato, mesmo que ele não ocorra, né? Eu acho que o ufólogo deve buscar essa intimidade com o céu, essa intimidade com a observação do céu, mesmo que você não veja nada. E mesmo que o seu trabalho não venha daí, venha de você escrever sobre Marte ou sobre outras coisas, sobre a pesquisa da Adriana Castro, que é interessantíssima, não sei se vocês conhecem a pesquisa dela, né, para falar de uma mulher atuante na ufologia. A Adriana Castro tem uma pesquisa interessantíssima sobre o que estava nas fotografias da NASA na região de Varginha, né? No momento em que estava acontecendo o caso lá. E ela descobriu coisas, né? Ela descobriu coisas. Então, é muito interessante você ver que, bom... Inclusive, se ela tivesse que ir a campo, ela não ia saber nada disso, porque ela não ia estar no computador pesquisando as fotos. Olha lá, eu vou intercalar o começo da tua fala com esse final aí na pergunta, tá? A Lala estava no começo da fala falando ali que às vezes você vai pesquisar e acaba não conseguindo o resultado que você queria, né? E isso aí é das primeiras aulas de metodologia científica, né? Ou seja, o não resultado, ele é um resultado também. Né? Então, assim, você evidenciou que isso não tem evidência. Né? Então, assim, às vezes você vai para buscar, eu quero provar isso. E justamente o que você consegue provar, às vezes, é que não há dados ainda que consigam comprovar. Ou seja, você evidenciou que não tem evidência. Isso é um resultado. Isso é ciência também. Né? As pessoas, elas querem só quem prova. Né? Mas a maioria das ciências não é feita dessa forma. E aí, intercalando com a tua fala final ali, que você, no término dela, que você está falando sobre a questão ali da prática e da autoria, eu tenho uma pergunta justamente sobre isso para você, assim, e aí é bem pessoal mesmo, lá. Eu queria saber, assim, aí é curiosidade, e também a curiosidade é muito pessoal aqui, eu queria perguntar assim para você, diretamente, que lição a Lala tira da ufologia de vigília, ou seja, assim, o que a vigília te engrandeceu como ufóloga e quanto pessoa também, isso aí fica ao seu critério, e o que a autoria, ou seja, a pesquisa de autoria, né, também te favoreceu. Sim, qual o que isso te propiciou em crescimento, ou o que isso propicia em crescimento para as pessoas, já que você tem aí ambos, né, para poder comentar com a gente. Olha, eu acho que vigília é sempre uma coisa magnífica, né? Porque você observar o céu, né? É uma coisa magnífica, é uma coisa que eleva o seu pensamento, né? Quem está em grupo observando o céu, né? Em geral, você acaba se questionando, as conversas às vezes aparecem, né? As pessoas trocam experiências, às vezes até a noite também traz à mente experiências paranormais, experiências espirituais. Então, tudo isso são coisas que numa vigília ufológica, elas justamente vão... Acho que a vigília permite que você acesse toda uma dimensão do fenômeno UFO que é necessário para o ufólogo, né? Porque o ufólogo tem que ter inspiração, né? Ele tem que se inspirar pelo objeto. Então,
eu acho que a coisa maior da vigília é essa, né? E também o fato das pessoas que você encontra nas vigílias, né? Que você encontra gente maravilhosa nas vigílias, você faz grandes amizades, né? Pessoas que começam a ter uma importância na sua vida. Então, a vigília, eu acho que tem isso, né? Tem toda esse contato com o fenômeno que é necessário, né? E a coisa humana também, porque a ufologia passa por isso também, né? Ela passa por toda a questão de todo mundo que está interessado nisso, como que as pessoas estão vendo essa questão, como que elas se aproximam do fenômeno. Então, é isso que eu acho das vigílias. E quanto à escrita, né? Eu acho que, bom, a pessoa quando escreve, né? A melhor coisa que pode acontecer a ela é escrever sobre um assunto pelo qual ela tem paixão, né? Porque isso ajuda a sua autoria. E realmente eu escrevo, meus textos são autorais, realmente. Não são textos puramente jornalísticos, né? Então, eu acho que essa coisa da escrita, para mim, a ufologia foi maravilhoso para que eu me firmasse como escritora, né? Legal, Lala. Valeu. Sensacional, não é legal não, cara, é sensacional. Eu fico aqui caladinho, só ouvindo, só nem dá legal de falar ouvir. nada. Não dá nem de falar nada, né? Mas, meu Deus, mas vamos lá, vamos seguindo adiante. Então, Lala, agora aqui, uma pergunta que eu sempre faço para quem vem aqui bater um papo com a gente qual foi a experiência que mais te marcou, Lala? Seja ela um caso que você estudou, seja ela uma experiência sua, né? Uma coisa que você presenciou, que você viu. O que marcou a Lala nesses anos de ufologia? Aquela coisa que... Sabe aquela experiência que você lembra com carinho? Aquele momento que você lembra com carinho? Qual é esse momento da Lala? Conta pra nós, Lala. Esse momento foi quando eu tive o avistamento na ilha, que não posso nem chamar de avistamento, porque foi uma coisa pequena. Eu sempre conto isso, porque realmente para mim foi muito marcante, né? Porque a gente, quando tem uma postura científica, mesmo quando a gente está fazendo a sua pesquisa, você tem a dúvida, né? Você sempre se coloca, né, na posição da dúvida. E eu tinha acabado de recolher vários depoimentos, né? E eu voltei pensando nisso, né? Será que tudo isso é verdade? Como é que a gente consegue chegar a essa verdade? Eu vinha pensando, né, nisso. E quando nós chegamos em casa, aí nós vimos lá uma estrela, que é o que é descrito, né, lá. Essa estrela, ela cresceu e veio na direção do cinegrafista. Ele nos chamou, ela voltou para o lugar e quando nós chegamos, ela começou a fazer uma exibição errática até se apagar, né? Então, esse foi um momento, para mim, muito emocionante, porque como eu nunca vejo nada, essas coisas espetaculares que se conta, né? Eu acho que foi ali uma colher de chá que eles me deram, dizendo, não, está tudo certo, nós estamos aqui sim. Né? Eu tive essa sensação dessa comunicação sob a forma de uma energia positiva. Eu fui tomada por uma energia positiva nesse momento. Então foi realmente um momento muito emocionante para mim. Eu acho que eu nunca vou esquecer esse momento, não. Nossa, assim, que lindo, né, cara? Eu fico assim, fiquei emocionado. Eu me lembrei de uma experiência que eu tive, e aí eu vou contar aqui. Eu nunca contei nada meu aqui. Conte. A gente sempre espreme os outros, né? Então eu vou contar uma minha. Quando eu comecei a praticar a ufologia, que eu sempre gostei de ufologia, sempre estudei. Não falei aqui, eu tenho o livro Eram Deuses os Astronautas, de 70 e pouco, a edição é de 77, 78, não me lembro agora a edição, que não tenho de cabeça. Então eu sempre gostei, sempre estudei bastante. Mas em determinado momento da minha vida eu decidi ir a campo,
vou começar a caçar esse fenômeno aí. E aí a minha esposa começou a literalmente tirar sarro da minha cara. Por quê? Minha esposa também é acadêmica, né? E ela um dia ela chegou pra mim e falou, cara, vem cá, vamos conversar. Você tem sua carreira. Sério, você vai ficar indo pro mato atrás de ver disco voador, cara? É isso que você vai fazer? Né? Você vai aproveitar seu tempo de folga, que é pouco, para fazer isso. Eu falei, meu amor, mas é uma realidade. Bom, e aí ela ficou, e ela tirava um sarro, assim, sempre com muito respeito, mas sempre dando umas espetadas, né? Até que um dia nós estávamos na frente de casa, isso aí foi um negócio assim, muito emocionante. Nós estávamos na frente de casa, nós temos um costume de, no calor aqui, tomar o tererê. O tereré, né? O tererê. É. Então nós temos muito costume aqui no calor, nós sentamos aqui. Agora eu estou em outra casa, ela é um pouco diferente a configuração. Na outra casa que nós morávamos tinha uma área, né, um pouco menor, essa área minha agora é bem maior, mas tinha uma área um pouco menor. O que eu fazia? Eu abri o meu portão, que era basculante, né? A minha rua que eu morava era uma bênção, um sossego total, vizinhança extremamente, né? Aquele tipo de vizinhança moda antiga, né? Que você sai e deixa a sua chave com o vizinho para ele cuidar da sua casa. E aí, muito tranquilo. Então a gente abria o portão basculante, colocávamos as cadeiras que nós temos ali, tomávamos tererê, conversando ali, e aquela maravilha. E um desses dias, nós estávamos conversando, de repente, e aí foi antes do Starlink, hein? Só para vocês terem, não tinha esse negócio de Starlink, não. E aí nós estávamos ali e de repente eu olhei, aí aquele negócio da estrela, né? Aí uma estrela se mexeu e começou a fazer uma trajetória e sumiu. E aí eu olhei, eu falei, amor, olha aquilo ali. Aí veio outra. E é como se ela estivesse entrando na atmosfera, né? E vindo assim de frente e tomando uma direção. Lá, ela contou 7. Aí na última, ela contou 7. Aí na última, ela se desesperou. Porque na última que estava descendo, uma que estava subindo voltou. E as duas se desviaram, né? Elas passaram, estavam indo na mesma direção, se desviaram. E aí uma voltou, subiu novamente e a outra sumiu. Nunca mais ela brincou. Nunca mais ela tirou sarro da minha cara. E agora ela acredita? Agora ela acredita, porque depois ela viu outras vezes comigo. Ela viu outras vezes? Viu outras vezes. Agora ela acredita. Então fica, a Lala conseguiu tirar um momento de confissão minha aqui, hein? Fantástico. Pô, e esse dia foi... Eu não tava na hora, mas eu cheguei assim logo depois, cara. Os olhos da Adri eram outros, assim. E a Adri é uma pessoa, assim, muito querida. E isso é ruim quando ela te dá conselho. Porque ela vai lá, sabe, assim, aquele jeito legal que ela tem, assim, é difícil você dizer não, né, pra ela. E aquele dia realmente teve uma mudança, eu lembro bem disso aí. Nunca mais ela tirou uma onda da minha cara. Mas vamos lá, né? Lala, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Agora, não chega a ser uma pergunta assim. É um bate-bola em cima de um assunto. A espiritualidade e a ufologia para Lala, qual que é a ligação? Existe uma ligação? E aí eu vou trazer aqui a pessoa do General Uchoa, do Moacir Uchoa, que foi uma pessoa assim, eu já li quase todos os livros dele. Falta um livro que eu estou procurando, ainda não consegui encontrar, né? Que é Em Busca de uma Verdade. Só falta esse aí para eu ler. Eu já li quase todos os livros dele, excepcional. Cada livro do General Uchoa é uma viagem, é algo assim excepcional. Eu não sou um espiritualista, assim, não tenho, né? Mas eu gosto de conhecer, porque afinal de contas é o que nós falamos, então precisamos conhecer daquilo que nós falamos, né? Mas assim, tendo ele como base ou não, né, de pesquisa séria e uma ligação com a espiritualidade, para Lala, qual que é a ligação? Existe essa ligação para Lala, né? Então é a sua opinião, tá, Lala? Aqui você fica livre para falar o que você sentir. Porque, como a gente estava dizendo, né, o fenômeno UFO é multifacetado, né? Então, realmente, existe a manifestação espiritual desse fenômeno. Ela existe. Ela não é
ela não é provada como nada é provado, né? Só recentemente que nós tivemos esses tais vídeos que constituíram uma prova. Bom, isso é uma coisa. Agora, a questão da espiritualidade, do ponto de vista do conhecimento, é que me coloca questão. Tá? É por isso que eu, tendo uma formação espiritual bastante profunda, não fui para o lado pesquisar o aspecto espiritual da ufologia, mas fui querer as coisas mais objetivas, buscar as coisas mais objetivas desse fenômeno, né? Então, o que acontece? A espiritualidade, né, ela depende das crenças, né? Então, as crenças é de cada um, né? O nosso ser humano, cada um é um, cada um tem as suas próprias experiências que só são comunicáveis aos outros se você acreditar na mesma coisa. Tá? Então, nós somos todos budistas, nós acreditamos no êxtase, tá entendendo? Então, tem toda uma série de coisas que a espiritualidade exige, né? E eu acho que a crença, né, assim, a crença total, para mim, é uma coisa complicada, né? Porque né, até porque a espiritualidade também é múltipla, não é? Entendeu? Você pode ser altamente espiritualizado dentro de uma religião e não aceitar nada de outra religião. Quer dizer, entende? Então, isso é espiritualidade ou não é? Entendeu? Então, eu acho que, do ponto de vista do conhecimento que é válido para todos, eu acho que, por enquanto, nós só temos a ciência, né? O Fernando Moreira, nessa entrevista, ele diz com muita propriedade, né, que tudo que nós temos hoje veio da ciência. Entendeu? Todo o desenvolvimento humano, ele veio da ciência, ele não veio da espiritualidade, né? Entendeu? Nem esse decantado desenvolvimento espiritual humano, né? Ele também, as religiões às vezes promovem exatamente o contrário disso, né? Entendeu? Promovem as guerras, promovem as dissensões entre os homens, não é? Então, é uma coisa complicada, né? E não é o que me interessa no fenômeno UFO. O que me interessa no fenômeno UFO são as naves, são os seres que deixam rastros quando eles descem aqui. É isso que me interessa no fenômeno UFO. Embora essa dimensão exista, eu estou sempre atenta a essa dimensão, eu acompanho os maiores ufólogos brasileiros que se ocupam dessa questão, sempre estou presente nas palestras e tudo, porque eu, como pesquisadora de um aspecto do fenômeno UFO, eu tenho que estar informada sobre todos os outros aspectos, né? Por uma questão de inspiração, de abertura de caminhos, né? Você não pode ficar, porque você faz a ufologia científica, você só vê aquilo. Não, até porque a própria ciência, ela o que a gente tem de ciência e nos fenômenos ufológicos, às vezes ficam no campo do desconhecido mesmo, né? Entende? E o ser humano, tudo que é desconhecido é espiritual. Você falou do General Uchoa, evidentemente uma citação fantástica, porque o General Uchoa é um homem muito à frente do seu tempo, porque o General Uchoa, o que ele pretendeu foi introduzir uma razão nessa parte desconhecida do fenômeno UFO, que ele chamou de espiritual, né? Poderia ter dado outro nome também, né? Então, realmente a obra do General Uchoa é indispensável para qualquer pessoa que estude isso. Por quê? Porque foi um homem que teve a coragem
entendeu? De tentar entender como que o fenômeno UFO funcionava nesse registro, tá? Então, eu não considero o General Shoa um mero espiritualista, tá? Eu considero o General Shoa um homem de ciência mais do que um espiritualista, né? Então, é isso que eu acho. Com certeza, ainda mais porque ele era catedrático, ensinava mecânica quântica quase, né? Então, assim, não era qualquer um, né? Não era, e era um homem de ciência. E os livros dele não é um devaneio espiritualista. Também não é. E também não é para qualquer um, né, Lala? A linguagem dele é bem rebuscada, é uma linguagem bem... Até isso diferencia, né? Mas eu acho, justamente para voltar à questão da inteligência, né? O General Shoa, ele restitui a inteligência da coisa, de como que a coisa se torna inteligível, tá? Que inteligência vem de inteligível, de uma coisa que se torna compreensível, não é isso? E o General Shoa, para mim, é um homem de ciência e não um espiritualista que emite suas próprias teorias espirituais. Ele é um homem de ciência. Temos ufólogos que são espiritualistas, como eu digo, eu respeito e escuto tudo que essas pessoas dizem, né? Mas eu acho que o conhecimento que vale para todos, até o presente momento, é o conhecimento científico, não é? Justamente. Vamos lá, Evandrão. Fala, Evandro. Então, vamos... Já que a gente está indo rumando para o final, agora vamos fazer as perguntas contrárias. Vamos começar com a mais de leve. Embora eu coloquei uma aqui que poderia te colocar em saia justa, mas você foi tão legal que eu não vou fazer isso. Vai ser simples aqui. Eu queria que o Cleito falou que faz sempre essa pergunta, é verdade, e eu vou fazer uma que eu também sempre faço. Eu queria que você fizesse da Lala os top 5 livros de ufologia e os top 3 casos mais importantes do fenômeno UFO. 5 livros mais importantes de ufologia. Para lá. Não são necessariamente para você. Tá. O que você acha ou que você recomendaria? Olha, leia isso aqui. Às vezes nem é de ufologia, mas olha, leia isso aqui para te inspirar, tipo de coisa assim. Cara, você me botou numa saia justa, porque eu leio muito, então. E você, bom, o que é que eu poderia escolher? Não precisa ser 5 também. Livros de ufologia. Por exemplo, recomendo demais, embora não sei se a gente possa ler esses livros em outra língua que não seja francês ou inglês, mas livros que são desconhecidos no Brasil, que são do físico francês Jean-Pierre Petit, tá? Que estuda justamente a ciência dos humitas, trazendo justamente o que é ciência lá, o que foi informação que veio antes de nós descobrirmos pelos nossos próprios meios. Então, isso eu acho uma coisa assim, importantíssima para quem gosta de ciência e ufologia. E como tem o Google Tradutor, tudo torna-se possível, né? Um livro importante que eu acho para qualquer coisa, inclusive para a ufologia, porque justamente é um livro que fala da constituição psíquica humana, tá? Que é o livro Totem e Tabu de Freud, tá? Que é uma obra fundamental da humanidade, né? E essa obra ela mostra como que a nossa psique ela funciona, né? E tudo. Então é uma coisa muito importante que eu utilizei na própria interpretação que eu fiz da Ilha João Donato, né? Tá? Então Freud tem isso e tem a Psicologia das Massas também, tá? Que é um livro importantíssimo para a gente até entender. Eu acho que o Freud ainda será redescoberto, porque é a única teoria que explica realmente os fenômenos de massa, tá? E dá ideias para a gente contornar isso aí. Né? Bom,
Porque os fenômenos de massa é um negócio sério, né? É uma coisa que é ligada à nossa natureza autodestrutiva, né? Então, esses fenômenos de massa são fenômenos, em geral, que trazem a destruição da humanidade, nas guerras, de todo tipo de dissensão entre os homens, né? Então, esse livro e outro livro também, que é o Futuro de uma Ilusão, também do Freud, que é sobre a questão justamente da espiritualidade como saída para o humano, né? E o Freud, ele diz que o humano não poderá sair do ciclo autodestrutivo se ele não optar pela ciência, justamente, tá? Porque não tem saída dentro dessa multitude de expressões espirituais que o homem tem. Você pode inventar uma religião, o Evandro pode inventar outra, eu também posso inventar outra. Não é? Uma verdade científica, ela é clara e cristalina para todos. É isso, essa que é a questão para mim. Os 3 casos. Bem, o caso realmente que me fascina é o caso da Betty Hill, né? Eu acho que talvez seja um dos primeiros casos que eu tenha lido realmente com profundidade, foi o caso da Betty Hill, né? Eu gosto muito do caso do Antônio Vilas Boas e do Tasca, do Nelson Tasca, porque são casos, esses 3 casos aí são casos em que você tem uma conversa mesmo com os extraterrestres, né? Uma coisa um pouco mais consistente, né? E, bom, Travis Walton, né? Esses casos todos e o caso da... Tá me escapando o nome dela agora, é do Intruders. Como é que é a... Bom, não interessa. Mas é o caso que gerou o filme Intruders, né? E... Então, são esses casos assim, de pessoas que estiveram realmente, diretamente implicadas no fenômeno. Isso tudo me interessa muito, né? Todos esses fatos de abdução me interessam pelo que de informação sobre eles se traz, né? Entendeu? O que foi observado sobre eles, o que eles falaram, o que não falaram. É isso que me interessa, né? Nessa questão dos casos ufológicos, né? Agora, qualquer caso ufológico me interessa. Se você me contar qualquer caso ufológico, eu vou gostar de ouvir e vou ouvir com muita atenção, né? Bom, é isso aí, então. Respondeu muito bem respondido, né? Quanto ao a moça que inspirou lá o Intruder, acho que é a Debbie Jordan. Isso. Debbie Jordan. É Debbie Jordan? É que, na verdade, no filme tem vários casos, né, que inspiram, né? Mas esse aí eu diria também que é o principal. Mas, ok. Bom, Lala, é o seguinte, agora nós vamos fazer a rodada final. Sim. Olha, muito gostoso esse bate-papo. Esse programa, tá sendo muito bom de fazer. Olha, nós precisamos fazer mais uns 5, 6 episódios desse aqui, né? Que, como diz o Arthur, e é muito verdade, vocês têm um conhecimento muito grande, né? Cada um na sua área ali, o Arthur, o cara de campo, e você nessa questão técnica, nessa questão de escrever e a sua pesquisa, que para quem está começando é o que precisa ouvir. A voz de pessoas que conhecem, que sabem o que estão falando. Isso é muito importante. Para a ufologia, isso é muito importante e tem que ser disseminado. Tem que ser falado, tem que ser mostrado, né? Então, ó, você que está me ouvindo aí de novo, vai lá no site da Lala, tá? No blog da Lala. É muito importante. Já falei para você, lá no nosso Instagram tem o endereço. Tem o Instagram da Lala também, tá? Você procura lá no Instagram, Lala Barreto, ela também tá lá. Tá no Facebook, e aí você vai ter contato com essa pesquisa, com os artigos dela, vai aprender muita coisa para fazer ufologia de verdade, né? Então, assim, para acabar aqui, para fazer assim o nosso momento final, Lala, que conselho você dá agora, né,
para quem está começando, para quem está no, assim, ó, a pessoa que pegou para ver, chegou lá no Spotify, ufologia, teve uma curiosidade, viu um filme de uma coisa, aí caiu de cara nesse episódio. De cara, viu lá, ó, entrevista com a Lala Barreto, mas falou, que parece interessante. Aí tá ouvindo esse episódio. Um conselho para essa pessoa que está começando agora, que ouviu isso, já tinha visto um filme, uma coisinha, e viu com essa aula de hoje que a ufologia é algo real, que o fenômeno existe, que os contatos existem, e essa pessoa agora, pô, eu vou estudar isso aqui, cara. Qual que é o conselho da Lala para essa pessoa? Quando eu fui ao Pará, né, a Colares, eu tive a honra, né, de entrevistar um dos primeiros pesquisadores da Operação Prato, que é o Daniel Rebisso Giese. E o Daniel, ele me falou uma coisa que eu não esqueci. Ele disse, deixem-se encantar pelo fenômeno UFO. Deixem que isso preencha a sua curiosidade, né? E esse é o conselho que eu tenho a dar para as pessoas que estão começando, né? Se deixarem realmente afetar pelo fenômeno, né? Se apaixonarem por ele, não terem medo de irem em direção a ele. Então é isso que eu gostaria de dizer para as pessoas que estão começando, porque é uma coisa muito rica você ter um interesse tão multifacetado, que leva você para todos os caminhos do conhecimento humano, né? Você pode abordar a ufologia por diversas portas, né, de entrada, e eu acho que a primeira entrada é realmente se deixar encantar por esse fenômeno, como me disse o Rebisso na entrevista, que também está no blog essa entrevista. Olha só, gente, para você que está ouvindo aí, ó, corre lá, não perde tempo, tem bastante coisa. Bom, Evandrão, vai lá, manda bala. Para fazer os finais aqui, Cleiton? É a pergunta final, né? Ah, tá. Então, Lala, para terminar a pergunta, eu gostaria de terminar ela. Eu pego isso de outro apresentador, eu nunca perguntei isso para ninguém, mas eu acho que é super interessante. Que pergunta a Lala faria para Lala? Ou seja, o que a gente não falou aqui que você gostaria de comentar? O que eu não falei aqui que eu gostaria de comentar? Puxa, Evandro, que pergunta mais difícil. Não sei, eu acho que eu adorei falar aqui, eu não estou sentindo falta de ter falado nada nessa noite. Que bom! Então isso quer dizer que a entrevista foi boa. Vou te fazer outra, então. Que bom, nossa, fico feliz de ouvir. Quer dizer que tá indo bacana. Você, como ufóloga, né? Na verdade, você já meio que respondeu, e assim, a ciência sozinha, ela provavelmente não dá conta de todo o fenômeno UFO, porque todo o fenômeno UFO, como você mesmo bem disse, né? Ele é multifacetado, né? Mas vamos pegar da questão ali, que é a sua pesquisa específica. É claro que o seu trabalho, não é isso que eu estou dizendo, é claro que o seu trabalho ele vem para a área científica, mas assim, pelo que você sentiu ali, você acha que somente a ciência, quanto ferramenta de busca de conhecimento, dá conta do fenômeno que aconteceu lá na Ilha de Colares? Você acha que é possível que um dia a ciência venha explicar isso realmente completamente, ou há coisas ali que, querendo ou não, sempre vão extrapolar o que o método pode alcançar? Essa pergunta é muito boa, porque aí nós vamos voltar àquela questão da posição epistemológica da gente diante desse fenômeno. Quer dizer, o que é uma posição epistemológica? É a posição daquele que quer conhecer, né? Então, o que acontece? O fenômeno ele se manifesta como ele quer, não é isso? Então, tem coisas que, se eles não quiserem nos dizer, nós não vamos saber,
tá? Se eles não quiserem, por exemplo, se perguntam para ele de onde vocês vêm, aí eles dão uma resposta evasiva, né? Então você não vai saber mesmo, entendeu? Tá? Não sei se você está entendendo, não sei se eu estou me expressando bem sobre isso, né? Porque existem coisas que nós não poderemos conhecer se eles não quiserem que a gente saiba. Não é um objeto como outro qualquer, que é, de certa forma, passivo diante da nossa observação, porque nós temos o controle dela. São objetos que podem ser controlados pela observação, mas o objeto UFO não. E além do que, ele é um objeto inteligente, ele tem a sua própria inteligência em interação com a inteligência do observador. Então, tem coisas que nós não vamos conseguir conhecer se eles não quiserem que a gente conheça. Respondi a pergunta? Não, é isso mesmo. Pelo que eu entendi, então, se eu entendi o que você quer dizer, é que a gente conhecerá sobre colares tanto quanto eles permitirem que nós conheçamos com o tempo, mas que provavelmente não, porque até porque eles não têm a capacidade de nos revelar tudo, né? Assim como eu também não posso revelar tudo sobre mim para ninguém, porque eu mesmo às vezes não consigo me conhecer na totalidade. Então, logo, a resposta é que não, no final, né? Mas que, né, com o tempo, a gente vai conhecendo cada vez mais, como é próprio da ciência, inclusive. E por enquanto tem sido assim, né? Por enquanto tem sido assim. Pode ser que a coisa mude, pode ser que declarações mais contundentes venham, né? Eu acho que, de qualquer maneira, nós, já, como humanos, já estamos sendo trabalhados por essas inteligências sobre a existência deles, né? Essas cartas humitas, todas esses alegados contatos de longa duração, são contatos que estão trabalhando a nossa mente para, talvez, a aceitação de civilizações totalmente diferentes da nossa, né? Então, quando você lê as cartas humitas, você vê que eles falam sobre isso, né? Eles falam sobre isso, né? Que eles então, na sua visão ali, você tem a convicção que colares é uma parte de algo muito maior. Seria isso? Eu acho que colares foi a concentração de eventos que vinham sendo preparados, né? Porque em colares houve uma investigação massiva da biologia humana, né? Tá? Além das relações sociais que lá também foram observadas, né? Entendeu? As manifestações religiosas. Bom, isso. Eu ia acabar agora, mas eu vou fazer mais uma, Lala, eu não aguento. Mais uma só para finalizar. Lala, se você tivesse hoje de frente com um ser de outra dimensão, de outro planeta, de outra esfera, e qual que é a pergunta que a Lala faria? Uma pergunta só uma oportunidade. O que a Lala falaria? Eu ia perguntar de onde ele vem. Qual que é a sua origem? Qual a sua origem? Legal. Eu ia perguntar isso. Tá? A primeira coisa que me viria à mente porque essa questão da origem cósmica, né, é uma das coisas mais misteriosas que a gente tem, né? Porque tem bilhares de corpos celestes e a gente tem quase ninguém, né? O tal do paradoxo de Fermi. Então, isso, para mim, seria a primeira coisa que eu ia querer saber. Você vem da onde, filho? Vem da onde? De outro planeta, de outra galáxia, do sistema solar, de outra dimensão, né? Eu ia perguntar isso. Show de bola. Bom, gente, eu tive aqui, então, nós estamos aqui com a Lala Barreto, um programa maravilhoso, um bate-papo altamente descontraído, com muita informação, com muita coisa. Eu vou até parar de falar, vou jogar para o Evandro. Evandro, dá as tuas considerações finais aí,
né? Teu abraço final. Não, só continuar, porque ficou um negócio descontraído, mas ao mesmo tempo altamente técnico, né? Então, assim, a gente que é acadêmico gosta muito desse tipo de coisa, e a Lala permitiu, né? Então a gente navegou por aí. Para mim foi divertidíssimo, muito construtivo, enfim. Lala, como a gente falou, né? Rendeu, tá? Então, assim, só te agradecer, tá? E que tudo de bom, que você continue aí em todas as suas áreas de atuação aí, né? Da vida e profissionalmente. Muito sucesso para você e que continue sendo esse exemplo aí, né? E essa inspiração que você é com certeza para muitas pessoas, tá? E como você bem disse, não só feminina, né? Para todo a pessoa que se interessa por isso. Então, muito obrigado aí. Esqueci de me despedir também, né? Então, mandar um abraço aí pro pessoal do Telegram, pessoal do Instagram, do Facebook, do YouTube, Telegram, tudo aí que eu nem sei mais tanta coisa que tem, né? Então, obrigado aí pelas visualizações, gente, tá? E, como eu sempre digo, mantenha a mente aberta. Show de bola. Vamos lá, Lala, tuas considerações finais, o teu abraço final pro pessoal que tá nos ouvindo, pros nossos ouvintes, né? Tá contigo a palavra, Lala. Bom, primeiro eu tenho que agradecer essa enorme generosidade de vocês. Realmente, vocês são maravilhosos. A valorização que vocês fazem do nosso trabalho, do trabalho de todas as pessoas que vêm aqui. Eu agradeço muito, realmente é gratidão mesmo, sabe? Porque isso é uma coisa muito importante, né? Você disse ainda há pouco o que eu diria para os pesquisadores novos. Tem mais uma coisa que deve ser dita: tenham sempre a medida do seu próprio tamanho, né? Una-se com os outros, não é? Não tente ser mais, sobrepujar o outro, ser mais isso, mais aquilo. Procure a colaboração, porque justamente a ufologia sem a colaboração vira um trabalho estéril de indivíduos interessados no assunto, né? Então, eu acho importante a gente guardar a própria medida, a sua própria medida. Até ninguém pode fazer tudo, né? Nem totalmente, nem perfeitamente, né? Então, eu acho que tecer esses laços é a coisa muito importante para a ufologia, e vocês estão fazendo isso. Eu realmente, gratidão, vocês são maravilhosos. Eu agradeço muito, muito mesmo ter estado aqui com esse papo de altíssimo nível, perguntas muito bacanas. E queria deixar um beijinho especial para o Dudu, que eu não conheço nem de foto. Não conheço nem de foto. Imagina se ele for um gato. Então. E olha, gente, muito, muito obrigada. Muito obrigada pelas pessoas que estão tendo também a generosidade de ouvir o que nós temos a dizer. E vamos em frente, vamos fazendo outras lives, outros podcasts, porque a ufologia tem muito assunto para discutir, não é, gente? Muito obrigada e um grande beijo para vocês. Bom, gente, é isso aqui. Então, hoje, esse programa maravilhoso, esse bate-papo descontraído e com muita qualidade. Tá? É aquele negócio que nós sempre falamos. Ufologia de quintal, nós somos meio atrapalhados, nós somos meio bagunceiros, mas quem vem aqui tem muita qualidade, né? E tem muita qualidade para desfilar na podosfera. Então, gente, o negócio é o seguinte: muito obrigado, vocês estão nos ouvindo aí, vocês que aguentaram até agora, tá? Muito obrigado mesmo. Vai um abração pra galera do Telegram, o grupo tá crescendo. Deixa eu falar uma coisa pra você, gente. Tem lá na nossa bio, lá do Instagram, tem o Linktree. O que é o Linktree? Tem um link lá, você entra lá, e aí lá ele traz todas as redes sociais do Ufologia de Quintal. Então tem ali o link para o Twitter, tem o link para o YouTube, tem o link para o nosso grupo do Telegram. Então entra ali, né? Clica ali no Linktree, escolhe qual que é a rede que você quer e vai embora, tá bom? Vai embora não, vem com a gente, quer dizer, né? Então vai um abração para toda essa galera aí, o pessoal, tá, que tá acompanhando a gente aí. O pessoal do mundo inteiro, como eu já falei alguns episódios atrás, nós estamos aí nos
em todos os continentes, já não falta mais nenhum, já estamos em todos. Que máximo, gente. Então nós temos... e hoje, inclusive, peraí que eu vou nosso quintal agora é o mundo. Que máximo, gente. É mesmo? Eu vou até ler aqui, ia ficar só nas minhas palavras, mas eu vou até ler, né, uma declaração de um ouvinte nosso que não está no Brasil, ele ouve a gente de fora, tá? Então eu vou ler aqui, ó. Ah lá. Fala, pessoal, sou ouvinte de vocês, me sinto especialmente honrado em ter paranaenses como eu fazendo um trabalho tão profissional. Sou de Curitiba e moro na Irlanda há 5 anos, né? E sempre escuto vocês na cozinha. Sou chefe aqui e ouço vocês com os meus companheiros, tá bom? Aí, olha só, eu não vou falar mais, né? Mas só vou falar o nome dele aqui, tá? O Nando César tá ouvindo a gente lá da Irlanda. Um abração pra você, Nando. Lá, nós temos um público, olha só, nós nem acreditamos, e nós temos um público diferenciado, um público que está espalhado pelo mundo inteiro, e tem público de todos os níveis, né? Tem gente de tudo que é nicho ouvindo Ufologia de Quintal. Então, um abraço para vocês e a nossa gratidão. Né? A nossa gratidão, um abração aí. Vai lá, Evandro, tá querendo falar? Manda. É que esse negócio é muito legal, né, cara? Tipo, no grupo do Instagram, por exemplo, você tem cético, você tem contactado, você tem pessoal que só estuda, pessoal que só interessa, e todo mundo interage ali no maior respeito, né? Ajuda o que puder. Então, só isso aí já é enriquecedor, né? Então, só isso aí já faz o trabalho valer a pena, né? Então é isso aí, gente. Um abração para todos vocês, né? Que o Criador abençoe a todos aí, que tenham aí um sucesso nesse final de 2020 aí, que engrene esse ano, tá bom? E como eu sempre digo, né? Quem procura, acha.